Boa noite, Rogério Ceni. Acho que o time competiu novamente hoje, fez um jogo competitivo, mas os resultados não vêm. Nos últimos 7 jogos, o Bahia não venceu nenhum jogo e tem 5 derrotas e 2 empates. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta da semana passada, mas com um quadro diferente. Você se sente confortável? O que é que muda na sua cabeça em relação ao seu futuro no Esporte Clube Bahia, já que hoje, pela primeira vez, o torcedor se manifestou contrário à sua permanência no clube? Boa noite. Eu não me sinto nunca confortável. Ninguém pode se sentir confortável quando você, apesar de jogar bem, eu acho que jogou muito bem hoje de novo, assim como fez contra o Palmeiras, e não vence jogos. É sempre desconfortável. Não é nem pelo cenário de estar aqui ou não, não é isso. Se no interior você estiver confortável, não fazendo resultados, alguma coisa tem de errado com você. Então, não é confortável para a gente, para nenhum de nós, para os atletas, para mim. Agora, o que eu vou dizer para você? Nós criamos todas as chances de novo, assim como contra o Palmeiras. Hoje dominamos mais um jogo. Aí eu fico num ponto que eu acho que o time produziu nesses 2 jogos para fazer 6 pontos. Infelizmente, empatou. Perdeu contra o Palmeiras, empatou hoje. O que nós temos que fazer é continuar tentando jogar, criar mais com o adversário, dominar o jogo, controlar o jogo, ter 2, 3 vezes o número de oportunidades com o adversário, tentar vencer o Cuiabá, que eu acho que é o que resta para a gente para tentar se manter na briga pelo objetivo que nós temos. Rogério, minha pergunta é até em torno de substituições. O porquê da saída do Gilberto e não a entrada do Arias? E também a situação do Cauli, a saída do Cauli. Sim. Bom, com relação à saída do Gilberto, nós mantivemos o Ademir com o Biel aberto, 2 atacantes, 3 homens de meio. Nós perdíamos o jogo naquele momento. Preferimos defender com 3 homens, em linha de 3, na maneira como a gente constrói, nós ficamos em defesa, em posição de defesa, com Juba, com Canu, com Gabriel Xavier cobrindo mais os lados. O Atlético já não atacava mais tanto, praticamente se defendeu o jogo todo, o segundo tempo, então. Nós precisávamos correr esse risco para ter 2 pontas, 2 homens de área, 3 homens por dentro construindo, mais a proteção, que aí os 3 tinham que dar conta da extensão lateral do campo. O Ademir cansou, nós colocamos o Thiago para tentar a jogada de 1 para 1, para ser ofensivo o máximo possível. Foi suficiente para fazer o gol de empate, mas não foi suficiente para virar. Era um risco, não é o natural, não é o normal, mas é um risco que a gente tinha que correr para tentar virar o jogo. Desculpa. O Cauli, ele começa, o Tassiano tem um problema, sentiu um incômodo. O Cauli começa o jogo, ajuda muito a gente ter, acho que faz até uma boa partida tecnicamente, mas chegou um momento que nós precisávamos ter peso na área, porque nós estávamos criando muito pelos lados e nós não conseguíamos. O Lúcio não é um jogador alto, né? Nós precisávamos ter o nosso único jogador alto que nós temos, que é o Everaldo, que tem bom jogo aéreo. Pelo volume criado pelos lados, nós achamos que precisávamos ter 2 homens de área para tentar vencer o jogo, que foi hoje no que nós mais fizemos. O 1 para 1 do lado com o Ademir, o 1 para 1 com o Biel, depois com o Thiago, para tentar o gol. O Everaldo era o jogador que mais dava peso dentro da área, apesar do Cauli estar fazendo um bom jogo. Rogério, boa noite. Você tem tentado variações táticas ao longo desses últimos jogos, seja tentando 3 atacantes com jogadores abertos, em alguns momentos até da partida de hoje com 3 zagueiros, com o Juba funcionando como se fosse uma espécie de um zagueiro, tentando mudanças de peças. Gilberto ganhou a chance mais uma vez, o Adriel ganhou oportunidade mais uma vez, o Lúcio, o Ademir, enfim, mudanças de peças também têm ocorrido. Mas ainda assim a situação segue do Bahia sem conseguir sair, vou dizer, dessa areia movediça, que se colocou nesse segundo turno. Como você se sente ainda capaz de extrair alguma coisa dessa equipe? É um problema técnico da qualidade dos jogadores? É você tentando ainda extrair alguma coisa sem estar conseguindo mais dessa equipe? O que você pode falar desse momento? Bom, com relação a extrair a parte técnica, se você pegar os números dos 2 últimos jogos, onde nós fizemos bastante alterações, mudanças, como você falou, todas as que você citou agora na tua pergunta, nós conseguimos extrair muita coisa técnica. Nós não conseguimos extrair o gol, a bola colocada para dentro. De resto, foram 2 jogos em que o Bahia jogou em casa, foi dominante contra Palmeiras e contra Atlético Paranaense. Acho que, eu não sei quantas finais, eu não lembro mais quanto foi contra o Palmeiras, mas hoje muitas chances de gol, muitas bolas passando em frente à área, finalizando, o goleiro defende, a bola dá na trave.
Eu acho que extrair parte técnica, na minha opinião, é isso, é criar. Futebol, no que você se propõe a fazer? Controlar o jogo, certo? Ter o domínio do jogo, criar mais oportunidades que o adversário. Nos 2 últimos jogos nós criamos mais que o adversário. Então, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, nós conseguimos executar. Agora, tem uma coisa, um detalhe que é muito importante no futebol, que é o gol. Esse, ele foge um pouco do controle. Apesar de ser a coisa mais importante do futebol, ele foge ao controle da gente. Entre a bola entrar, dar na trave e entrar do adversário, dar na trave e sair hoje, como foi a nossa, isso é impossível você controlar. Agora, extrair o melhor do time, ter controle de jogo, ter mais oportunidades de gol, criar mais chances de gol, desculpa, eu acho que a gente tem feito com relação a isso, mas compreendo perfeitamente, quando a bola não entra, logicamente, a principal avaliação, sem dúvida, é o resultado. Todo mundo trocaria o melhor jogo, a dominância do jogo pelo resultado, mas no futebol, infelizmente, não é assim, você tem que ter a capacidade de colocar a bola para dentro. Boa noite, Rogério. O Cauli seguiu titular por muito tempo. Sim. Torcida, parte da imprensa perguntava por que o Cauli titular e a leitura que você fazia era de que o time jogava para o Cauli, né? Não, isso foi uma entrevista que eu te dei há muito tempo atrás e falei exatamente isso. De o time jogar em função do Cauli e tal. A pergunta foi feita aqui até com relação a mudanças, tipo, você mudou no gol, você mudou na direita, você mudou na zaga por questão de ser forçado, né, da entrada do David. Mas o meio-campo, o Jean segue como titular. E hoje o Jean foi vaiado. A gente já entende há algum tempo que a gente vê partidas abaixo do Jean, já falou de minutagem dele e tal. Mas por que ainda manter o Jean Lucas titular nesse meio-campo do Bahia? E se para o Rogério Ceni tem correspondido? Porque, não, eu acho que quando a gente perde, deixa eu te fazer, qualquer pergunta que vocês façam, quando a gente perde um jogo ou não ganha, como é o caso de hoje, você sempre vai ter... não vai ter correspondido. Eu não correspondi, o Jean não correspondeu, ninguém que estava dentro de campo, em tese, com relação a resultados, correspondeu. O nosso meio-campo é formado por Caio, que é um jogador muito técnico, não tem como parte física o seu ponto, acho que nós concordamos, principal. Everton Ribeiro, um jogador que ama muito o jogo, não tem como... Então é o jogador mais físico que nós temos. Hoje o Tassiano, infelizmente, não podia... assim, se for para colocar mais um jogador com baixa intensidade física, o meio-campo fica na marcação, ele fica muito fraco. Então, assim, normalmente em momentos de derrota, você sempre tem 1, 2, 3 treinador que é vaiado dentro do campo de jogo. Agora, eu acho que o Jean caiu em relação ao primeiro semestre, com certeza, mas ele ainda é um jogador importante para a gente. Boa noite, Rogério. Tássio Caldas, do BNews. Mais uma vez, o Bahia jogou bem, né? Jogou bem contra o Juventude, não venceu. Jogou bem contra o Palmeiras, não venceu. Jogou bem hoje e acabou empatando. E a gente sabe que os pilares do futebol são 4. Tática, técnica, físico e mental. E lá na zona mista, a gente conversando com o Biel, eu questionei justamente sobre isso, né? Sobre essa pressão de ter que ir para a Libertadores, essa exigência da torcida, né? A necessidade de voltar a vencer devido a esses 6 jogos sem vencer, né? 7 com o de hoje. Como é que isso afeta o mental dos jogadores e principalmente na decisão ali, naquela tomada de decisão no último terço do campo. E ele falou que realmente é o nervosismo, a ansiedade para poder fazer o jogo. E aí eu quero saber de você, enquanto comandante, como treinador, qual é o que você enxerga que tem que ser feito enquanto trabalho para poder resolver isso e nos próximos jogos contra o Cuiabá, contra o Corinthians e contra o Atlético de Goiás, não se repita para o Bahia voltar finalmente a vencer na Série A. Bom, eu acho que dos jogos que você citou contra o Juventude nós não jogamos bem, só corrigindo, mas Palmeiras e Atlético nós fizemos bons jogos. Se o Biel te respondeu, que às vezes fica, essas foram as palavras que ele usou, né, que fica às vezes um pouco ansioso, um pouco nervoso, eu acho que é uma boa explicação para que muitas vezes o gol não saia. O que nós temos que fazer? Eu acredito que nós temos que jogar com o mesmo volume de jogo que nós jogamos contra Palmeiras e contra Atlético, e no momento em que a bola se apresentar com uma condição de gol, nós temos que tentar caprichar nessa finalização. Temos que fazer os gols no momento que a bola aparece. Eu acho que mentalmente o time se fortaleceu depois do jogo do Palmeiras. Eu acho que é um time que contra o Juventude jogou muito sem confiança, contra o Palmeiras teve todas as oportunidades, hoje novamente jogou bem. É que o resultado não vem, e quando o resultado não vem, ele é o mais importante que existe dentro do futebol. Agora nós temos que continuar com o volume de jogo. Sobre trabalho, é isso, é criar volume de jogo, criar muito mais chances que o adversário.
e ter sempre a expectativa que você vai vencer. Agora, entre a bola entrar ou não, ela foge do controle da gente. Boa noite, professor. Mais uma vez, o Bahia, em 2 jogos, finalizou 37 vezes, juntando os 2 jogos. E enfrentou adversários que foram letais nos seus ataques. O Palmeiras deu 2 ataques, fez 2 gols. O CAP, hoje, uma única chance, um único gol. Falta ao Bahia, além da assertividade, de criar tanto e finalizar tão mal, a letalidade para vencer os jogos dentro dos seus domínios? Bom, tem faltado. A letalidade tem faltado. Eu acho que foram mais até de 40 oportunidades de gol em 2 jogos que nós tivemos. Infelizmente, entraram 2. Os adversários tiveram, sei lá, talvez 1/3 dessas oportunidades, fizeram 3 gols na gente. Então, infelizmente, talvez o que o Biel falou, né? 2 atacantes. No momento, no último, na hora de definir, nós não estamos tendo essa calma, essa frieza para fazer o gol. Agora, eu não conheço outra maneira que não seja trabalhar, repetir. Trabalhar a finalização, trabalhar a construção de jogada, ser dominante, ter as melhores oportunidades, ter a maior quantidade de oportunidades possível e aí, quando chegar no último momento, ter a capacidade, a frieza para tentar vencer o Cuiabá, que vai ser um jogo dificílimo. O Cuiabá ainda, João jogou ontem, eu assisti o jogo do Cuiabá contra a Juventude, vem conseguindo, empatou com o Botafogo, é um time que compete muito. O que nós não podemos deixar é de jogar nesse padrão que a gente vem jogando e tentar ser mais assertivo na hora das finalizações. Rogério, Thiago Tolentino aqui do Bahia Notícias. A gente viu um Bahia iniciar muitas jogadas pelo lado do Ademir, né? Pela direita ali, com muitos cruzamentos. Só que faltou ali no primeiro tempo um cabeça de área. Um cabeça de área, desculpa. Tipo um Everaldo, um camisa 9. Um cabeça de área, não, um atacante, isso. é isso? Se a proposta era essa de cruzar muito na área, por que não iniciar com o Everaldo no primeiro tempo? Não, primeiro que a proposta não era fazer cruzamentos na área desde o primeiro tempo, mas sim, como o Ademir fez, muitas jogadas de bola para trás, da gente chegar finalizando. E na verdade, o Tassiano era uma mescla entre o Everaldo e um jogador bem de área. O Cauli é um jogador de mais flutuação. Então, nós achamos que conseguiríamos trabalhar entre linhas, como até o Cauli fez, muito boas jogadas, de uma caneta bonita que ele dá, ajeita para o Everton, deixa para o Everton na entrada da área, só que acho que o toque sai um pouquinho forte, ficou um pouco enviesado, que você não consegue ter tudo. Quando você quer ter o controle do jogo e jogadas combinadas frente à área, o Cauli ele é um jogador muito importante. Quando você quer ter só cruzamento, que foi o que nós tentamos no segundo tempo, jogar 1 contra 1 e ter 2 homens de peso de área, apesar de, como eu falei, o Lúcio não ser um jogador tão alto, aí você tem que tirar esse jogador para ter uma construção a 3 com amplitude e ter 2 homens dentro da área. É uma coisa ou outra. Então nós tentamos pelo chão, muitas vezes. Alguns cruzamentos realmente do Ademir com jogadas acabaram sendo aéreo, mas era muita instrução para a gente botar essa bola para trás, para chegar finalizando. Nós tivemos algumas oportunidades e não conseguimos concluir a gol, mas se possível ter um jogador mais alto dentro da área, sem dúvida nenhuma, ajudaria bastante. Olá, Rogério, boa noite. Eu vou continuar mais ou menos na pergunta dele, mas em relação às dinâmicas de área, após gatilho, né? Após a bola chegar ao jogador de ponta, ou o jogador de ponta, ou alguém conseguir quebrar uma linha, chegar a uma linha de fundo. A minha observação é de que as dinâmicas de área, assim, há muita movimentação de jogadores para o mesmo espaços que não são preenchidos, e na hora que chega o momento de definição, né, de cruzamento, esses espaços não estão preenchidos e a bola cruza a área, a bola vai para um lugar onde está pressionado. Como é que tem sido trabalhado isso? E se você também identifica isso como um problema? Eu acho que no primeiro tempo, concordo com você, eu acho que até não é muitos jogadores fazendo a mesma função. Nós temos o balanço de cada lado para conseguir criar o 1 contra 1 do Ademir, principalmente no primeiro tempo, e do Juba algumas vezes também no primeiro tempo. E faltou, como ele fez a pergunta anterior, faltou um jogador mais, não necessariamente grande, mas que ocupasse mais o espaço. Então o Cauli, às vezes, o Cauli vir para dentro, para o Jean Lucas atacar a área, como nós já fizemos muitos gols, e o Jean Lucas chegou e finalizou várias vezes também, como foi contra o Palmeiras. O Jean Lucas teve a chance que eu achei que ele poderia finalizar de direita e finalizou de esquerda, que o Everton defende. Era para o Jean Lucas adentrar bastante a área com o Cauli atacar primeiro o pau, com o Lúcio, com o Cauli vindo e Jean Lucas entrando dentro da área. Nós falhamos um pouco nesse sentido, isso foi o motivo da troca. Eu acho que o Cauli jogava bem pela entrada do Everaldo, nós demos o peso na área, mas mesmo assim não conseguimos, mesmo com o Everaldo e Lúcio dentro da área, com 2 jogadores criando muitas jogadas do lado.
Nós sempre tentamos colocar 3, 4 jogadores de um lado do campo para fazer as combinações de passe, para daí ou virar o jogo ou concluir a jogada por esse lado. E nas que nós conseguimos, infelizmente, na hora de finalizar, erramos, acertamos a trave, Ademir infiltrou, cabeceou ou raspou quase na bola, não lembro, não consegui ver se ele tocou na bola, não, aquela que dá na trave. Nós tivemos as oportunidades, uma pena não conseguir concluir a gol. Mas é um cobertor curto, quando você quer fazer um jogo mais combinado, tira o peso da área. Se você colocar mais peso na área, o jogo combinado diminui para você chegar com as possibilidades em linha de fundo. Mas concordo com você que em determinados momentos faltou uma segunda peça dentro da área, uma terceiro homem dentro da área para chegar nos cruzamentos do primeiro tempo. Rogério, boa noite. Eu vi uma entrevista do Lucas, ele falando de você enquanto jogador, te elogiando muito, Lucas Moura, falando que nunca viu alguém trabalhar como você trabalhava, se dedicar como se dedicava e fazer o além, e ter uma mente tão vencedora. Está faltando isso ao seu elenco? Ter uma mente vencedora? Porque a gente percebe, e você já respondeu aqui a quase todos, falando das dinâmicas, falando das oportunidades criadas, falando do volume de jogo, falando do time ter jogado bem, e na hora de decidir, o time não tem conseguido decidir. Não tem conseguido fazer o lance final. Né? Tivemos chance com Everton, chutou fraco na mão do goleiro, Cauli, próprio Jean Lucas, Lúcio, o chute errado do Juba que deu certo, e ele domina a bola, e a gente espera o quê? Dominou, vai sair uma finalização boa, ele chuta em cima do goleiro, e assim tem se repetido jogo após jogo, jogo após jogo. O Rogério está no seu limite? Bom, cara, eu assim... Eu sei que as pessoas, o torcedor, ele tem vaiado no estádio, e eu compreendo e dou razão ao torcedor na expectativa de resultado que nós mesmos vendemos no começo do campeonato. Eu acho que nós tínhamos um aproveitamento de quase uma expectativa de gol de 2 e fazíamos 2 gols no começo do campeonato. Uma expectativa de gol de 2,5, fazíamos 3 gols no começo do campeonato. E a gente continua tendo essa expectativa de gols, só que a gente caiu na falta de gols. A responsabilidade, ela é minha. Eu continuo trabalhando todos os dias muito, tentando repetir, tentando colocar essa situação de jogada por um lado, jogada pelo outro, construção. É um time que pratica um bom futebol, Bahia, que constrói desde trás, que vem com a bola, que chega à frente. E eu acho que os jogadores estão se esforçando ao máximo para fazer. Mas eu peço desculpas ao torcedor por não entregar de uma maneira geral, os resultados que a gente imaginava. Né? Eu me frustro por ter conseguido chegar tão bem num final de primeiro turno e por fazer uma campanha de 33% de aproveitamento no segundo turno, que eu acho que é abaixo do que a gente pode conseguir. Agora, eu não posso vir aqui tirar a minha responsabilidade, que sou eu que escolho as peças que estão no elenco para jogar, eu que faço as escolhas, as trocas, as substituições. E também eu não vou vir aqui e colocar culpa. Eu acho que todos eles estão tentando fazer o seu melhor. Eu acho que em matéria de dedicação, comprometimento, de briga, de luta, esses 2 últimos jogos foram... E confesso que teve jogos que deixaram a desejar nesse aspecto. Mas todos estão tentando fazer o seu melhor. Eu espero que a gente consiga entregar uma vitória no sábado que vem contra o Cuiabá para manter viva essa oportunidade de ir à Libertadores. É algo que a gente não deveria jogar fora, porque é muito difícil fazer um começo de campeonato brasileiro como nós fizemos, e você não pode jogar fora esse começo de campeonato brasileiro que nós tivemos. Agora, eu só me frustro porque eles são ótimos meninos, trabalhadores, a gente trabalha muito todos os dias, e a gente não está conseguindo entregar o resultado que o torcedor quer, que o torcedor merece. É a nossa responsabilidade, eu fico chateado, fico triste, peço desculpas, lamento por não conseguir estar entregando nesse momento, nessas últimas rodadas, esse resultado, mas eu não vou deixar de trabalhar e de lutar até o dia 8 de dezembro para esses 3 últimos jogos. Eu, ao menos, sigo acreditando, eu sigo achando que é possível, que se a gente encaixar um bom jogo contra o Cuiabá, conseguir uma boa vitória, nós vamos, contra o Corinthians, jogar um jogo, eu acho que difícil, mas que é sempre possível. Eu não vejo o nosso time com medo de jogar contra qualquer adversário hoje no país. Agora, temos que, quando aparecer a oportunidade, temos que ter mais convicção nas finalizações. Pronto, pessoal, muito obrigado, boa noite.
Façam as análises.